Pelos bosques e campinas pastorei e o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor. Nas angústias ou na calma, vai comigo o bom pastor, sempre amável e clemente, vai comigo o bom pastor. Não me afligem os perigos e não temo a tentação, Ele sempre está comigo e sossego o seu bordão. Não me afligirei na morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo o bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Em as mágoas ele sara, com seu óleo vem ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e no céu felicidade para sempre gozarei. Sempre amável e clemente, vai comigo o bom pastor. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom a gente se encontrar toda semana para aprender mais da Bíblia. Estou feliz com você que está começando conosco e com aqueles que já estão também há tempos. Hoje eu quero convidá-los a irem lá para o Velho Testamento. Nós vamos para o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, o capítulo 2 e o versículo 22. Teremos outros textos, mas inicialmente nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 22. E vamos estudar hoje uma questão importantíssima para a sociedade universal, nacional, estadual, municipal. Crise familiar. Crise familiar. Bíblia aberta, então nós vamos tomá-la aí. Você que tem a Bíblia impressa, use a impressa, e aqueles que têm a virtual, usarão a virtual. 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 22. A palavra de Deus nos diz: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Bíblia lida, vamos agora pedir a direção de Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, como é bom nós fazermos parte do Teu povo, sermos da Tua família e estarmos juntos aqui para estudar a Tua palavra. Venha, ó Pai querido, falar ao nosso coração, nos dê o alimento que necessitamos e que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos para alimentar o Teu povo. Agradecemos por essa hora, me prepara, me capacita. Oro agradecido pelo momento e oro em nome de Jesus. Amém. Crise familiar. Estava a ler a respeito do tema e comecei a pesquisar e descobrir uma frase de Rui Barbosa. Embora eu já tinha visto a frase de Max Weber, o sociólogo, e
Rui Barbosa também fez a colocação. A família é a célula máter da sociedade. O nosso grande escritor nos colocou essa grande verdade. A família é a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade. E, na atualidade, nós temos ouvido um discurso interessante. Isso 2024, século XXI. Temos que desconstruir a família tradicional. Uma colocação que paira dentro da filosofia contemporânea. Essa família é herança da visão judaico-cristã ultrapassada. Então, a família hoje está ultrapassada. Essa família que é a célula máter da sociedade, que precisa ser eliminada para que, sobre os seus escombros, se construa uma realidade inovadora, livre das amarras e preconceitos do passado. Essa é a temática que ouvimos, lemos, assistimos, vimos nas séries, nas novelas, é a colocação que paira no contexto da humanidade como um todo. Mas, diante disso, dessas colocações, nós percebemos que as crises familiares têm aumentado ainda mais, mesmo com essa tentativa de desconstruir a família, derribar a família. E a gente tem percebido muito as crises familiares em todas as classes sociais. Todos enfrentam o problema. E a gente descobre que algumas das causas seriam finanças, problemas financeiros, falta de emprego. Há muita rivalidade, muita competitividade entre os familiares. Algo assim que os pais reclamam constantemente a nós. A indisciplina, a rebelião dos filhos e disputas de poder entre pais e filhos. É interessante isso. Influência com outros membros da família. E a gente tem percebido várias causas sendo colocadas e a cada dia surge uma nova. Diante desse momento que querem derribar a família, querem inovar, querem acabar com a família como ela está, no estado que ela foi feita, criada por Deus. E é claro que a gente percebe muito bem que a crise familiar tem gerado uma falta de diálogo, né, nas famílias. Hoje está presente um elemento novo, que é o elemento tecnológico. As famílias estão no mesmo local, na mesma casa, mas estão isoladas nos seus smartphones. Não há diálogo. E também, diante desse quadro em que querem desconstruir a família, tirar o poder que foi dado pela palavra de Deus, pela criação de Deus, querem derribar essa família que foi criada por Deus, e diante do quadro nós percebemos a família pedindo socorro, socorro. Principalmente que a maior questão hoje da crise familiar é o atrito entre pais e filhos. Isso realmente abala a família. É algo assim muito forte. E é claro que hoje nós vamos avaliar isso, avaliar essa questão, nessa crise familiar, crise na família, na vida do sacerdote Eli, que era tanto sacerdote quanto juiz em Israel. Primeiro ponto importante que Eli viveu no seu tempo e nós vivemos também hoje na atualidade, porque a crise familiar ela está em todas as épocas, em todos os tempos. Podemos ler qualquer literatura e nos deparamos com a questão ali sendo colocada. E nós estamos diante do sacerdote Eli e juiz em Israel. E ele tinha os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E juntos eles estavam enfrentando uma crise. E, é claro, diante da sociedade da sua época. Então nós temos com a família desafios na sociedade. Hoje querem derribar a família, é o desafio que temos hoje socialmente, e as crises estão aumentando. E Eli também, na sua época, ele tinha os desafios na sociedade. Por quê? É claro que o contexto social influencia a família. Nós nunca podemos deixar de ter essa consciência. O que acontece ao redor, acontece na sociedade, vem para a família.
E se a família não está bem estruturada, ela tem problemas, ela enfrenta crises. No caso de Israel, no período do sacerdote Eli e juiz, era o período dos juízes. Um momento complexo para a vida da nação de Israel. Os juízes eram levantados porque surgiu uma rebelião no meio do povo. Deus mandava uma opressão ao povo. O povo se arrependia dos seus pecados, das suas faltas, e Deus dava o livramento. Sempre levantava um juiz para dirigir, direcionar a vida do povo de Israel. E era esse momento em que a família de Eli estava envolvida. E também é o momento em que havia transição de governo, governamental. Era o momento em que o povo de Israel iria deixar de estar de maneira direta com os juízes ali e passar a ser governada pela monarquia em Israel. E é claro que quando a gente lê Juízes 21, 25, temos um retrato muito forte daquela época. A sociedade estava totalmente corrompida. E quando a sociedade está corrompida, quem mais sofre é a família. E aí nós observamos em Juízes 21, 25, trazendo para nós esses desafios de Eli com sua família. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O grande drama, né, que eles estavam vivendo, cada um fazia o que achava que deveria fazer. Não tinha um padrão para se seguir. Ou melhor, tinha o padrão de Deus, mas o povo estava afastado de Deus. A mesma coisa hoje. Existe um padrão para a família. A Bíblia é um manual para dirigir a família. É um manual criado por Deus. Mas as pessoas agem nas famílias como acontecia lá. Cada um acha que deve fazer o que pensa, o que acha. Mas existe um padrão, um parâmetro que nós temos que seguir. E lá a sociedade estava totalmente corrompida. 1 Samuel 3,1 descobrimos ainda os desafios que Eli enfrentava. Ele estava vivendo com Ofni e Finéias num contexto social totalmente pervertido, ímpio, afastado de Deus. Em 1 Samuel 3,1, nós percebemos com tristeza, devido à pecaminosidade do povo da sua época, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes, é claro, né? Deus não se manifestava no meio daquele povo que estava totalmente longe, afastado de Deus. Eram esses desafios que pairava na sociedade da época de Eli, em que a sua família estava envolvida, e eles não ouviam a voz de Deus. Deus não tinha importância para eles naquele momento. Deus não era o ponto primordial da vida deles. Embora falavam de Deus, mas Deus não era o primeiro nos seus caminhos. Então, não ouviam Deus. E é claro que um outro ponto importante na família de Eli, na verdade, podemos dizer que Eli era um pai, era uma mistura de pai e mãe, porque nós não encontramos no texto bíblico a presença da esposa de Eli, a presença materna na vida de Ofni e Finéias. Não havia essa presença materna. Nós percebemos quando lemos acerca de Samuel, que foi adotado por Eli ali, que sua mãe o trouxe, Ana. Então nós temos ali retratando a Ana, toda a batalha dela, a oração para que o filho viesse. Quando a gente lê o período dos reis também, os reis aparecem as mães. Mas aí, em relação a Eli, não, ele era pai. E é claro que a ausência materna traz consequências na vida adulta. O criar por um membro só, por um líder da família, é complexo, é difícil. Não é fácil. Nós vemos uma sociedade em que grande parte é gerenciada pelas mães. E elas têm procurado fazer o melhor e tal, mas há problemas e os especialistas dizem que há consequência na vida adulta da pessoa quando não teve a presença de uma mãe junto dela ali naquele momento inicial da sua vida. Uma outra questão que a gente percebe que eram os desafios familiares de Eli, além da vida social, ele não tinha a presença da sua esposa ali, dando anteparo para com ele, mas também
ele era um pai muito ocupado, né? Um pai que não tinha muito tempo para os filhos, Ofni e Finéias. A família precisa da presença paterna, materna junto dela, dando assistência, cuidando, zelando. E Eli era um sacerdote, juiz, ele tinha um trabalho muito forte, especial ali em Israel. Ele era o governo em Israel ali, dado por Deus, colocado por Deus para direcionar o povo. Então ele estava muito ocupado, ele não tinha tempo para atender os seus filhos. Percebemos muito bem isso em 1 Samuel capítulo 2, 11. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Quando Ana e Eucana, os pais de Samuel, o trazem para viver com Eli, ela consagrou o filho ao Senhor em Siló, Eli já estava ali como sacerdote. Era um trabalho árduo, difícil. E em 1 Samuel 4, 18 ainda descobrimos que era esse pai ocupado, esse pai que não tinha muito tempo para atender as necessidades dos seus filhos. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço. E morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Então era um trabalho árduo, estava até obeso, pesado, não é? E era realmente, de fato, uma dedicação total àquilo e não sobrava tempo para atender os seus filhos. É claro que Eli, né, o pai da família, o líder, o pai aí, sendo pai e mãe, ele tinha discernimento espiritual. Ele era muito ocupado, tal, mas ele tinha discernimento espiritual. E nós percebemos muito bem isso em Eli, em 1 Samuel 3, 8. Olha os desafios desse pai aí, ocupado. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Samuel estava deitado e Deus falou com Samuel. Chamou Samuel, Samuel, e Samuel foi até Eli, pensando que era Samuel que o chamava, que era Eli que o chamava. E Eli teve discernimento de saber que era Deus que estava chamando Samuel. Então ele tinha esse discernimento espiritual, mesmo naquela vivência totalmente ocupada com o seu trabalho como sacerdote, como juiz. E mesmo a função de pai ali era trabalhada por ele. Então, em 1 Samuel 3,9 descobrimos: Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Na verdade, Deus estava falando com Samuel, o seu filho adotivo, não com Ofni e Finéias, os mais velhos, mas o adotivo ali, Samuel, do sacerdote. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar, porque ele teve discernimento espiritual de que era Deus que estava falando com ele. E depois Deus realmente dialogou com Samuel. Ele também era idoso e era descuidado com a vida espiritual dos filhos. Ele deixou de atender às necessidades. Nós vivemos hoje uma sociedade em que a família também se preocupa muito com a formação intelectual dos filhos, com a alimentação dos filhos, mas não se preocupa com a vida espiritual dos filhos. É o mesmo que acontecia com Eli. Eram os desafios na sua época, são os desafios no tempo presente. 1 Samuel 2, 22, descobrimos: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eles estavam totalmente fazendo coisas que precisava do cuidado espiritual do pai em relação a eles. Então ele não atendeu, ele ouvia, mas não agia. Observem que também Eli tinha problemas de visão, já estava, acredita-se, por ter uma obesidade grande, ser pesado, que o texto fala, poderia ter essa dificuldade de visão, a diabetes poderia ter provocado esse tipo de situação. E deitado. A gente percebe que em todos os textos que a gente lê, ele está deitado ou ele está sentado. Sempre assim, está ali, cansado. Em 1 Samuel 3, 2, excedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar,
e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Então era esse pai que dedicava totalmente a sua atividade profissional, a sua vida sacerdotal. Era esse pai que não tinha tempo para as necessidades dos seus filhos, para cuidar dele, para tomar providências em relação a eles, para discipliná-los. Era esse pai. E é claro que 1 Samuel 4,15 ainda traz. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Ele dedicou a sua vida ao sacerdote. Ele foi sacerdote de Israel, mas não foi sacerdote dos seus filhos. Não atendeu a vida dos filhos. Era um desafio que ele tinha que enfrentar. Mesmo ali como pai e mãe, ele tinha que trabalhar nessa missão. Agora veja bem, além de obeso e pesado, né? 1 Samuel 4,18, e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Não era uma vida tão fácil, era uma vida complexa, difícil. Mas ele dedicou-se à sua profissão o máximo, deu o máximo dela, afetou até a sua parte física, mas o desafio era cuidar dos filhos, e ele não atendeu, não deu atendimento a eles. E os sacerdotes, que eram os filhos, que seguiam o caminho dos pais, que era o caso aí de Ofni e Finéias. Então, normalmente era a linha sacerdotal, a descendência era sacerdotal. E os meninos acostumaram com aquela vida, acostumaram com aquele pai vivendo em função da sua atividade profissional, não dando atenção a eles, não cuidando deles em todos os sentidos, e eles acabaram, é claro, se tornando também sacerdotes como o pai. Mas havia algo muito danoso, muito triste. Eles não tinham intimidade com Deus. Quando nós vemos esse texto em que o pai ouvia falar que o filho praticava essas pornografias, essas imoralidades, como que um homem de Deus pode agir dessa forma? Praticar coisas totalmente contrárias ao padrão de Deus, porque ele não é íntimo de Deus. E eles acabaram entrando na atividade profissional como uma forma de vida, de sobrevivência, mas o coração deles não estava envolvido, não era íntimo de Deus. Nós percebemos que Deus falou ali em Siló, onde estava a arca do Senhor, ali em Siló, onde o Eli julgava o povo, não falou com eles, porque eles não eram íntimos de Deus. Falou com Samuel, que tinha uma intimidade com Deus, que era o filho adotivo de Eli. E é claro que em 1 Samuel 2,12 percebemos isso. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Eram filhos ímpios, não conheciam a Deus. Como ser sacerdote? Como falar de Deus? Como servir a Deus? Como ofertar a Deus pelo povo, se eles não tinham intimidade com Deus? Se eles não tinham entendimento com Deus? Agora veja bem que no versículo 13, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando cozendo a carne, vinha o moço sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. Olha, um procedimento totalmente contrário ao ensino bíblico, tomando as ofertas que eram feitas pelo povo a Deus. E observe que o versículo 14 ainda enfatiza, e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Eles agiam dessa forma, roubavam a Deus, roubavam as ofertas de Deus, sem receio, sem nada, a olho nu, porque não tinham intimidade com Deus, porque não aprenderam com seu pai Eli a essa vida com Deus. Eles aprenderam como era o sacerdócio, mas não aprenderam como ser íntimos de Deus, porque eles deveriam ser íntimos de Deus para poder exercer o seu trabalho e servir a Deus. No versículo 15 ainda de 1 Samuel 2, também antes de queimarem a gordura, vinha um moço, o sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote. Eles gostavam de um bom churrasco, olha aí, gostavam de um bom churrasco, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Quer dizer, criaram uma forma totalmente
errada de fazer o trabalho, a obra. Eles tomaram o sacerdócio como se fosse deles. E estavam fazendo aquilo para eles, para atender às suas necessidades e não servir a Deus. E é claro que no 16 ainda, vemos o procedimento desses jovens que não aprenderam com o pai a serem íntimos de Deus. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não agora, e hás de dar. E se não por força, a tomaria ainda tomava a oferta que era feita a Deus para si. Era um procedimento totalmente contrário à vontade do Senhor. E no 17, ainda em 1 Samuel 2, encontramos, era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Não tratavam com respeito as coisas de Deus. Não serviam a Deus de coração. É interessante hoje a gente ver também na vida religiosa, nas comunidades, né? Os pais procuram servir a Deus, mas os filhos não dão valor às coisas de Deus, não dão valor à intimidade com Deus, menosprezam as coisas de Deus, não dão importância às coisas de Deus. E olha bem, o pai havia falado com eles, mas eles não ouviram a voz do pai. É tão triste quando observamos, né, numa família, e as crises estão aí, em que os filhos não respeitam o pai, não honram o pai. E é claro que no versículo 22 de 1 Samuel 2, observamos isso. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres. Como um sacerdote de Deus vai praticar prostituição com aquelas mulheres que os bandos se juntavam à porta da tenda do coração, e eles faziam isso. Observe que no 23, e disse-lhes, o próprio pai falando a eles. Não tinha como não falar, porque todo mundo estava falando, comentando aquilo. Por que fazer estas coisas? O pai pergunta ao Ofni e Finéias, Eli, pois ouço de todo esse povo os vossos benefícios. O versículo 24 de 1 Samuel 2, não, filhos meus, porque não é boa essa fama que ouço, não é boa. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Vocês estão sendo pedra e tropeço para o povo de Deus. Vocês que devem conduzir o povo a Deus, porque o sacerdócio era aquele que fazia as ofertas a Deus. Era o instrumento de Deus ali, estabelecia a mediação com Deus. Observando que no 25 ainda, 1 Samuel 2, pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Tudo bem, se pecarem aqui, os juízes vão julgar, mas olha lá o que ele diz, mas não ouvirão a voz de seu pai. Não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E olha bem aí, o pai alertou, mas eles não deram importância. Como a gente vê na atualidade, os pais orientam, os filhos não dão importância às colocações dos pais. E é tão triste porque as consequências vêm. Então, veja os desafios que Eli enfrentou com seus filhos, Ofni e Finéias. A terrível morte que eles tiveram ali em campo de batalha. E é claro que em 1 Samuel 4:11 encontramos isso. Eles levaram a arca de Deus no combate aos filisteus e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram e a arca foi tomada. Porque na verdade a arca era um símbolo da presença de Deus. Mas o mais importante para Deus é que Deus estivesse no coração, para o Senhor Deus, que Deus estivesse no coração das pessoas, servissem a Deus de todo o coração. Não era o objeto em si o mais importante, mas era o servir a Deus. Aquele objeto representava a presença de Deus no meio do povo. E é claro que em 1 Samuel 4:10 ainda descobrimos. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E nós percebemos desafios que Eli enfrentou com seus filhos. E é claro que, automaticamente, quando nós nos desafios, não há a intimidade com Deus, não há entrega a Deus, não há devoção a Deus. A crise familiar vem e vem as dificuldades. É o que nós percebemos na família moderna. Deus não é o primeiro. Deus não é aquele que buscam de todo o coração. Os pais não têm procurado
cuidar da vida espiritual dos filhos. Cuida-se da vida deles em todos os outros sentidos, mas a vida espiritual tem sido descuidada pelos pais. E é o que acontece aí. Vêm as dificuldades familiares. E é o que aconteceu com Eli, diante da crise familiar, dentro da sua casa, da sua família. Ele estava mais preocupado com o trabalho em relação aos seus filhos. Olha aí. A arca, o símbolo da presença de Deus, era mais importante que os seus filhos. Observe bem aí, em 1 Samuel 4,18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás. Na verdade, os filhos tinham morrido também, mas ele nem se preocupou com os filhos. Ele estava tão preocupado com o trabalho dele, com a posição dele, com o sacerdócio dele, que ele nem se lembrou dos filhos. Ele caiu da cadeira para trás ao lado da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. É um registro muito triste da morte de alguém. Porquanto o homem era velho e pesado e tinha ele julgado Israel 40 anos. Então veja a descrição dele. Né? A descrição dele. E isso refletiu no seu próprio físico. Né? O ídolo dele era o trabalho. Ele adorava o trabalho, ele adorava o objeto, ele tinha uma mística em relação a esse objeto. E não a Deus plenamente. Porque o mais importante era Deus, não o objeto em si. O objeto era a representação de Deus. E ele nem se preocupou com os filhos. Ele caiu, morreu, porque ele estava preocupado com a arca. Porque era o seu trabalho, o seu sacerdócio. Observe bem que eles foram os piores sacerdotes de Israel. Porque Eli não os disciplinou. O pai que não disciplina o filho terá dificuldade com eles. Em toda a existência, o pai que não aprende a obedecer, os filhos que não aprendem a obedecer aos pais, não aprendem a obedecer a Deus. Quem não obedece aos pais, não obedece a Deus. Não tem respeito a Deus. Quem não respeita o pai, não respeita a Deus. E olha, ele não usou disciplina para com os seus filhos. E é claro que percebemos muito bem isso em 1 Samuel 2,22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. Que coisa terrível, pecaminosa, contra a vontade de Deus. E Eli, né? E no versículo 17 do capítulo 3, 17 de Samuel, Deus falou com Eli. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço que não me cubras, assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Deus falou com Samuel e Deus alertou através de Samuel o que estava errado na vida de Eli, da sua família. Deus alertou a ele, falou com ele sobre isso, através de Samuel, que ele teria que tomar uma providência em relação aos seus filhos. Deus falou com ele, mas ele não disciplinou os seus filhos. Eu gosto muito do palestrante, né, Jaime Kemp, né, ele é pastor também, e ele escreve algo assim, significativo para nós, nos cursos que ele ministra pelo Brasil e pelo mundo, e ele tem essa colocação que me chama a atenção nesse momento da nossa meditação, que estamos falando das dificuldades familiares, né? Ele enfrentou os desafios, não conseguiu contorná-los e entrou nas dificuldades de maneira terrível. Olha o que diz Jaime Kemp a nós: Deus não nos julgará por nossas incapacidades, sejam elas profissionais ou relacionais. Ele nos julgará e a nossa casa pela ausência de um profundo, sério e comprometido relacionamento familiar. Cuidado! Nós, pais, temos responsabilidade em relação aos nossos filhos. Foram dados por Deus para que nós os gerenciemos, os administremos. E nós temos muita sabedoria de Deus para trabalhar com eles, para educá-los no caminho de Deus, para desenvolver a vida espiritual, porque a única base espiritual nesse mundo para eu suportar qualquer situação e vivenciar essa vida e ser um instrumento de Deus é a vida espiritual. E observe que há um perigo muito grande da rebeldia e desobediência,
que é o que ele sentiu na própria pele, né? Os filhos foram rejeitados, o sacerdócio deles foi rejeitado por Deus, porque eles não eram íntimos de Deus, eram íntimos das suas vontades, dos seus desejos. Eles queriam apenas usufruir dos benefícios aí de ser sacerdote, né? E agindo de maneira totalmente contrária aos padrões dos servos de Deus. E nós temos, biblicamente, mostrando o pai que não cuida, que não zela, que não disciplina o filho, vai enfrentar problemas na sua vida e há um perigo muito sério com a rebeldia e da desobediência. E quando nós lemos lá em 1 Samuel capítulo 15, o versículo 23, e é Samuel já agora falando, né, usado por Deus para o rei, o primeiro rei de Israel, Saul, que foi exemplo de Ofni e Finéias também, desobediente a Deus, não valorizou o que Deus fez na sua vida. E olha o que diz o texto, mostrando o perigo da rebeldia e desobediência. Olha o que a palavra nos diz, 1 Samuel 15, 23, guarde bem. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, é pecado sério. E não ter a bênção de Deus nas nossas vidas, hoje, muitas pessoas têm passado por essas situações complexas e difíceis, porque não obedeceram aos pais e por conseguir não obedeceram a Deus. E se rebelaram e hoje estão enfrentando problemas com seus filhos, com seus netos, no atual momento presente. Agora veja bem, a crise familiar, então começaram com os desafios na família e a sociedade influenciou a família de Eli, e como acontece hoje do mesmo modo, temos que estar atentos, e com isso vieram as dificuldades, as dificuldades que ele enfrentou em relação à sua família, mas principalmente, em último lugar, ao descuido com a vida espiritual. Porque a vida espiritual é tudo para nós. E a preocupação que os papais, mamães, têm que ter com seus filhos, e que os filhos também têm, é o cuidado com a vida espiritual, que Ofni e Finéias não tiveram, e Eli muito menos em trabalhar com eles. Agora veja bem, nós percebemos que Eli já estava no estágio da sua vida, já mais de 90 anos, e o que aconteceu com ele, não é? Ele já estava sem discernimento espiritual, havia perdido isso. E nós percebemos quando Ana, a mãe de Samuel, ela está no templo a orar, a pedir por um filho. Veja bem aí o que acontece. O descuido com a vida espiritual faz a pessoa perder o discernimento, porque é Deus que nos dá discernimento espiritual. A nossa intimidade diária com Deus, lendo a Bíblia, orando, tendo contato, Ele nos dá sabedoria para que a gente possa estar estendendo, auxiliando, cumprindo a nossa missão em relação ao nosso próximo, em relação a Deus. E olha o que aconteceu em Samuel 1,12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Ele estava sentado lá, naquele local onde as pessoas adoravam a Deus. Em Samuel 1,13, olha o que diz a palavra. Porquanto Ana no seu coração falava. Ela queria tanto um filho, ela estava em momento de entrega, ali de sua dor, né? Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Julgou que ela estava embriagada, já estava sem discernimento espiritual. E observemos que no versículo 14 de Samuel 1, ele disse de Eli, até quando estarás tu embriagada? A parte de ti o teu vinho, ainda falou a ela essa questão em si. E o versículo 15 de Samuel 1, ele já estava sem discernimento espiritual. Ele descuidou da sua vida espiritual. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ele nem percebeu que ela estava ali se derramando. Ela estava sendo íntima de Deus, porque ele já não era mais íntimo de Deus. Ele já havia esquecido de cuidar da vida espiritual, ele se preocupou demais com o sacerdócio e esqueceu
que o mais importante para exercer o sacerdócio era a sua vida com Deus. E passar isso de ensinamento para os seus filhos. E no 16, não tenha, pois, a tua serva por filho de Belial. Ele a teve como uma mulher ímpia, uma mulher que não servia a Deus. Porque da multidão dos meus cuidados e o meu desgosto, tenho falado até agora, ele estava ali em intimidade com Deus. Ele havia perdido, porque descuidou da sua vida espiritual. Eli, como sacerdote e juiz, estava sem intimidade com Deus. Ele já estava em declínio espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado com as nossas vidas também. O que nos dá sustentação para sermos pais, mães, filhos, é a vida espiritual, é a base. E, caso contrário, nós vamos ter dificuldades, problemas. Observemos que também ele não seguiu o padrão de sucesso espiritual. O seu descuido ali, o seu declínio foi não sendo íntimo de Deus, mas automaticamente ele esqueceu de seguir o padrão de sucesso espiritual. E qual é o padrão de sucesso espiritual? Em primeiro lugar, Deus. Se a gente quer ter um lar abençoado, uma profissão abençoada, algo que a gente faça, qualquer coisa que realize, é Deus em primeiro. Essa é a base de tudo para que a gente possa ter sustentação. E aí, conversando com as famílias, os pais que estão aqui, as mães, com os filhos, como é que está a vida espiritual? Deus tem sido o primeiro da sua vida, está cuidando dessa vida espiritual? Observe que depois a família. Então, o padrão do sucesso espiritual das nossas vidas, aqui no tempo presente, é esse. Deus tem que ser o primeiro. Primeira pessoa. Eu acordo Deus em primeiro. Né? Eu busco a Deus em primeiro. Tudo eu faço para a glória de Deus. Depois, em segundo lugar, eu cuido da minha família. Ela deve ser o segundo ponto importante. E eu vou cuidar da vida espiritual da minha família. Os pais são chamados na Bíblia de sacerdotes de Deus. Eles têm responsabilidade diante de Deus. Eles podem delegar as esposas a fazer esse trabalho, mas eles são responsáveis por esse trabalho e a família. E depois, em terceiro lugar, o trabalho, a vida profissional. No caso dele, o sacerdócio. Ele tem que manter esse padrão. Deus em primeiro, depois a família e depois o sacerdócio. E se nós queremos ter uma vida abençoada também, em termos familiares, que as crises sejam superadas, nós temos que conclamar a família, temos Deus em primeiro. Não esquecemos de fazermos as nossas orações, os nossos cultos domésticos, nossas leituras bíblicas em primeiro. Primeira coisa do dia, primeira coisa a se fazer é isso. Se você quer ter uma vida abençoada, depois atenção à família e o cuidado com sua família em relação à vida espiritual. E depois o trabalho. Temos muitas crises hoje porque os pais, mães esquecem. O trabalho está em primeiro lugar da sua vida. E o Senhor Deus nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós fizemos com Eli, buscamos demais o sacerdócio, ele esqueceu da sua intimidade com Deus, estar em primeiro. Ele esqueceu da sua família. E veja bem o que aconteceu agora, o caos que ele está a enfrentar pelo descuido espiritual. E a crise está ali inserida. E ele também, o descuido espiritual, foi algo levando a outro ponto, a outro passo. Não enfrentou o pecado dos filhos. Não enfrentou o pecado dos filhos. Isso é sério. Nós temos que conversar com os nossos filhos quando eles pecam. Os filhos estavam se prostituindo ali na casa de Deus. Uma coisa totalmente inaceitável. Porque eles já tinham perdido tudo. Né? Eles se deixaram levar pela sociedade da época totalmente contrária a Deus, sendo que eles tinham que ser exemplos, sacerdotes exemplos ao povo de fidelidade, firmeza ao Senhor. Eli era um exemplo, tal como sacerdócio, mas não era um exemplo no cuidado dos seus filhos. E automaticamente ele não enfrentou o pecado deles. E em 1 Samuel 2:29, nós temos algo assim muito forte colocado biblicamente para nós.
e para Eli. Por que pisaste o meu sacrifício? Deus falando com ele. Isso é terrível. Ele alertou os filhos. Porque alertou os filhos, mas não agiu. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos? Por que trataste as ofertas da forma que vocês estão tratando? O povo vem servir a Deus. Com as ofertas que apresentam, vocês não estão agindo como deveriam, como verdadeiros sacerdotes do Senhor, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim. Colocou os seus filhos de uma maneira em que você deixou-os conduzir o seu sacerdócio, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ele acabou entrando na linha dos pecados dos filhos. O próprio pai viu nos filhos os seus próprios pecados, porque ele também estava envolvido nessa questão de usufruir das ofertas. E a comprovação estava no seu corpo, que estava obeso, pesado. Então, observe bem que ele também não agiu, porque ele também estava em pecado. Ele usufruía também das ofertas. E ele deu mais importância aos filhos, não cuidou dos filhos do que fazer a vontade de Deus. E aí veio essa triste referência a ele no registro de Samuel em relação a ele. Caiu aí, velho estava, idoso, pesado, gordo, e veio a falecer e quebrou o pescoço. De uma maneira tão triste e trágica, que vem as consequências. E observemos bem aí toda a família e toda a linhagem de sacerdotes de Eli desapareceu, porque eles deixaram de servir a Deus como o deveriam fazer. Concluindo, nós estamos preparados para a crise familiar. Preparados para a crise familiar. Porque há os desafios da família na sociedade. E com o embasamento de Deus, nós temos suporte para, com a nossa família, enfrentarmos as crises que vierem, as dificuldades que vierem, como nós vimos em Eli, que ele não superou-as, porque ele não tinha a intimidade com Deus. E cuidado com o descuido da vida espiritual. Então, para enfrentar as crises, os desafios, as dificuldades, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual como pais e dos nossos filhos também. E observem que Jesus é a cura para tudo. Se você está enfrentando problemas, crises familiares no seu lar, se os seus filhos já estão casados e não estão andando de acordo com a vontade de Deus, é hora de ir até eles, conversar com eles, pedir perdão a eles por não ter sido um exemplo como pai a eles e levar, se eles ainda não têm Jesus, levar Jesus aos filhos, porque Jesus cura tudo. Jesus transforma, porque Jesus é a solução para qualquer problema familiar. Hoje, há restauração, há transformação. Deus pode mudar o panorama da família. E Ele nos diz, concluindo a meditação, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele é o único descanso. É o único caminho, verdade e vida. E Ele é transformação. E Ele conduzindo a família, porque a família abençoada por Deus é aquela que é feita a relação a três. Deus, Pai, ou melhor, a quatro, podemos dizer. Deus, Pai, Mãe e Filhos. É uma relação a quatro. E quando isso é inserido na família, a família é abençoada. Vêm as crises, vêm as dificuldades, mas a vida espiritual dá suporte para enfrentar qualquer crise que possa haver. Que possamos realmente termos famílias abençoadas e em meio à crise saímos vencedores, vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora orar, pedir a Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Vamos orar. Senhor, como é bom sentir o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua presença em nossas vidas através do Teu Santo Espírito, cuidando de nós pais, de nós mães, de nós filhos. Cuida, Senhor, da família e agradecemos que o Senhor tem cuidado da nossa família. E nesta hora em que estudamos, transforma a vida das famílias que estão enfrentando crises, problemas, dificuldades. Ó Pai, opera, Jesus Cristo possa vir morar nessas vidas, transformar essas vidas por completo. E elas possam
sentir o poder dele operando, transformando tudo para a tua glória, Senhor. Guarda as famílias em nível internacional e nacional. E nesse instante, ó Pai, agradecemos por elas, pelas nossas famílias. E agradecemos, ó Pai, porque essa semana o Senhor operou maravilhas na vida da dona Rosinha, Senhor, Alencar. Ela fez a cirurgia e ela já está de volta à sua casa. Agradecemos muito, ó Pai, por a Piaí ter comemorado 253 anos, por todo esse período o Senhor tem assistido a vida dessa cidade. E agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que aniversariaram, a Denise, a Hilda e ainda a Ana Lúcia Martinez, que vai aniversariar no domingo. Todas as mulheres que oram, que são íntimas do Senhor, cuida delas e as usem poderosamente. Ó Pai querido, também estamos vivendo um momento no período eleitoral em nível de Brasil e em nível de mundo. Esteja a cuidar da nossa nação. São eleições gerais em todos os municípios brasileiros. Que o Senhor possa acompanhar todo o processo e que aqueles que assumirão o poder sejam guiados e direcionados por Ti. Guarda, Senhor, de maneira especial aquelas pessoas que estão a passar pelo luto. Ó Pai querido, o primeiro acidente ali, as 62 vítimas, e esteja com os seus familiares, confortando os seus corações. E agora com o segundo acidente também, aquela família ali no Mato Grosso, cuida deles, Senhor, guarda, dá conforto à família, dá suporte para passar por esse momento. E esteja, ó Pai, também cuidando, Senhor, da Maria Rosa Aro, do seu problema de saúde, esteja restaurando a sua saúde, esteja com a mãe da Elaine também, Senhor, restaurando, guarda o Elton, cura, Senhor, a sua visão, e esteja, ó Pai, também acompanhando a primeira jornada de oração de Apiaí das Igrejas Batistas reunidas pelo Alto Vale, esteja ali operando, ouvindo a oração do teu povo. Guarda, Senhora, o combate ao câncer do Renato Milan, da Juliana e Carlos Amatos, da Ivani, da Tânia ali na Itália, Senhor, cuida dela. Guarda, Senhor, o Dal na sua recuperação, nos seus projetos. Guarda a Cida Citrone, Senhor, guiando, amparando, abençoando o seu tratamento. E seja, ó Pai, também cuidando do Edson, esposo da Paula Taroba, lá em Maringá. Guarda também a Chile, Senhor, o Sidney, o Alexandre, o Paulinho, a Marianina, e esteja, ó Pai, também cuidando ali dos nossos irmãos da Venezuela, acompanhando esse processo de transição, esteja cuidando ali, dando solução àquele país, Senhor. Guarda a América Latina toda e abençoe o teu povo reunido e que possa ser instrumento de Deus para levar a mensagem salvadora. O único que pode salvar realmente de todas as circunstâncias, pode transformar Jesus Cristo em suas vidas. E queremos agradecer também ao Pai pela vida da minha amiga, colega, companheira, nesse instante, Cleide Madureira. Ó Pai querido, que comemora hoje anos, cuida da tua serva, Senhor, abençoe esse novo ano, abençoe toda a sua família. E também, ó Pai, ali, a mãe do meu aluno, né? A Maria Robuste, Senhor, a Maria Elisa Robuste, seja cuidando dela, abençoando a sua vida com mais um ano de vida. E guarda, ó Pai, também as famílias enlutadas que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, conforta os seus corações, especialmente, Senhor, o pastor Roque, cuida dele, Senhor, o conforte, o fortaleça, o auxilia a passar por esse momento, Senhor. Agradecemos por essa hora de comunhão e nos abençoe. E oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos cantar ao Senhor Deus. Jesus, nosso amado, louvamos-te aqui, unidos pela graça, só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida, sua
Deus mesmo nos conduz, só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa nos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando o seu irmão, cuidando de ajudá-lo com grande compaixão. Jesus bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor.